Bom dia, com muita alegria, que excepcionalmente hoje estamos fazendo nosso estudo de toda quinta-feira ao domingo de manhã, 9 horas, porque na quinta tivemos problemas técnicos com a Light, que não permitiu a nossa live, mas hoje vamos dar continuidade ao nosso Setembro Amarelo, a segunda parte, nossa irmã Julinha, nossa irmã Janete, a correspondente lá do Japão, Vem trazer, vem trazer aqui, vamos dar continuidade a esse estudo tão maravilhoso, né? Tão importante que se a gente conseguir, quem sabe, aí uma única pessoa que mude essa ideação graças a esse estudo, já valeu muito a pena, né? Então, vamos começar com a nossa irmã Janete. Então, convido a Janete a fazer a nossa prece de abertura e depois a Julinha vai dar continuidade e faz a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, então, nesta hora, unidos aqui, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Janete, amado mestre. Desculpa interromper, mas é que não está gravando vocês. Está gravando só o meu áudio. Espera aí um pouquinho. Mas eu acho que vai ser fácil de resolver. Fala aí alguma coisa para só para. Alguma coisa. Gravou. Então, desculpa interromper a prece, pode fazer. Então, graças a Deus, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, vamos assim dizer: amado Mestre Jesus, aqui estamos nesta oportunidade ímpar de falarmos a respeito dessa dor tão intensa que corre pelo mundo. Ajuda-nos, Jesus, que as nossas palavras, os nossos posicionamentos aqui possam, de alguma forma, tocar aos irmãos que se encontram em dor profunda, em agonia. Que esse vídeo, que esse trabalho possa chegar aos corações e, assim, levar um pouco de esperança, levar um pouco de alento, de otimismo, na certeza de que tudo passa, como disse Maria Santíssima. Jesus abençoa toda a humanidade, abençoa a todos. E assim, nesta hora, agradecidos pela oportunidade, pedimos a tua permissão para iniciar esse trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Bem, então, gente, eu trouxe um texto, realmente eu nem consegui arrumar esse texto direitinho para passar para vocês, foi um texto que eu recebi e eu achei assim muito interessante para a gente refletir sobre ele. É de um autor anônimo e que o título é assim: Um dia após o meu suicídio. Um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pelo meu marido. Ao vê-lo chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camiseta suja de sangue, com minhas fotos espalhadas ao seu redor. Eu vi tanto amor nos olhos dele. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meus pais me amavam, por mais que muitas vezes eles fossem durões. Em meio a tanta tristeza, eles falavam com os olhos cheios de lágrimas, o quanto sentiam orgulho de mim e o quanto eu era sensível com o próximo. Um dia após o meu suicídio, vi que o Zé Bob, meu cachorro, era mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém saía do elevador, ele corria para a porta esperando por mim. E ao ver que não era eu, ele deitava em frente da porta e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos ao vê-los sentados na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembravam das vezes em que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto era querida e amada por aquele grande amigo. Ele estava olhando nossas fotos juntos e lembrando de todos os nossos momentos. Ele chorava por não ter me encontrado todas as vezes que insisti. Um dia após o meu suicídio, senti que era importante para muitos amigos. Eles estavam se culpando por não terem feito nada. Já de noite, fui até um necrotério encontrar o meu corpo.
Aquilo me incomodou. Olhei para mim e disse: tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer. Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim jogou tudo para o alto. E você, que ainda está aqui, você pode mudar a sua vida para sempre. Ela não é tão ruim como parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê mais uma chance para a vida. E as pessoas que estão ao seu lado. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. Você já superou tantas coisas, tantas mais. Tente mais uma vez. E assim, em cima dessa mensagem, né, que me tocou bastante, eu queria realmente estar levando essa mensagem para todos aqueles que ainda pensam em tirar a sua própria vida. Então, eu escrevi algumas reflexões aqui. Diante desse texto, você que está pensando em tirar a sua vida, pare e pense. Jamais estamos duvidando da sua dor, que é real. E nós sabemos, né, que a dor realmente de quem pensa em tirar a própria vida, ela é real. Estamos apenas pedindo para você não desistir, tentar mais uma vez. Reconhecer as pessoas que estão ao seu lado e que te amam, que querem ver você bem. Que muitas vezes as pessoas não demonstram mais abertamente o seu afeto por nós, mas elas nos amam. E tantas vezes somos nós que devemos estreitar essas relações e dar o amor. Acredite que sua vida tem uma finalidade, e essa finalidade é bem importante. E que vencer as dificuldades pelas quais você esteja passando é a grande oportunidade para você se descobrir, descobrir o seu potencial, que até então você achava que não tinha. Mas, se tiver muito difícil, não se isole, não fique só, peça ajuda. Tem muita gente que ainda não percebem a sua dor, não é verdade? Porque elas também têm suas dores. Que tal unir essas dores e descobrir a ajuda mútua? Que essa ajuda mútua vai amenizar a dor dos dois. Quero te convidar também para um passeio pela natureza. Que tal uma praia, um belo campo, uma mata, um jardim? Você não sabe o tanto de energia benéfica que emana desses lugares e que vão te reestruturar, te dar força, vigor. Você irá rir só de estar em meio a essas belezas naturais. E eu tenho que lhe falar ainda, existe alguém, algo muito especial, que foi quem criou tudo no universo. Eu não sei qual é o nome que você dá. Eu chamo Deus. Ele nos criou e está criando o tempo todo mundos, seres, como nós. Eu queria também lhe falar que nós não vamos acabar quando morrermos. Continuaremos vivos em outra dimensão. Então, não desista. Escolha viver e dar o seu melhor. Você é incrível, sabia? Mas eu queria falar só mais um pouquinho. Mas também eu quero falar para você que está bem. Com seus problemas, sim. Com as suas dificuldades, mas você está bem. Comece a olhar as pessoas à sua volta. Converse mais com elas, perceba-as, se importe quando elas estiverem muito caladas. Procure-as, abrace-as, fale coisas engraçadas, faça essas pessoas sorrirem. Diga que você se importa com elas, que elas são importantes para você. Fale do valor que elas têm. Fale de Deus para elas. Ore muito por elas. Não desista de ninguém. O olho no olho pode salvar vidas. O abraço verdadeiro, o coração com o coração, pode salvar vidas. Essa é a minha mensagem e eu quero imensamente que ela chegue a alguém que esteja pensando em tirar a sua vida. E mesmo que
mesmo que essa pessoa não veja esse vídeo, mas que essa vibração possa chegar a ela e assim ela possa continuar. É isso. Bom dia, gente. Meu relógio parou e eu não vi. Tá parado, a pilha acabou. Aí eu não prestei atenção, mas já estou aqui. É.
Hein, ô, Vitor, dando uma palhinha antes de começar o outro estudo, né, a outra parte, hoje meu evangelho, eu abri na página do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e caiu para mim a leitura hoje da necessidade da encarnação, que é o número 25. E quando eu li aqui, me remeteu ao meu estudo, nosso estudo de hoje. É como a Benjanete falou, né? Mesmo que as pessoas não consigam ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, mas essa vibração possa alcançar, porque ela faz eco, né? Que a gente sabe disso, né? No éter, que essa vibração, né, de amor nossa aqui nesse momento possa alcançar realmente todos os corações. E nessa parte do Evangelho, diz que, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente a todos os seus filhos. Então, todo mundo reencarna simples e ignorante. E mais adiante ele diz, é uma tarefa que Deus lhe impõe, que é a encarnação, quando inicia uma vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, que esse nosso livre-arbítrio, né, seja para que a gente possa continuar a experiência terrena, mesmo diante de dificuldades e obstáculos. E no finalzinho ele diz: quem usa mal a liberdade que Deus lhe concede, retarda sua marcha. Foi o que você acabou de dizer, Vitor. A misericórdia de Deus vai lhe dar outras oportunidades, mas você vai dificultar uma evolução que poderia levar menos tempo. Então, assim, casa muito esse evangelho de hoje para esse nosso estudo da misericórdia de Deus. Não, Vitor, tá tudo bem, tá? Obrigada. Vitor, você pode compartilhar o vídeo, por favor. Então, eu vou começar, né, o nosso estudo de hoje, abrindo em respeito ao trabalho da Mãe de Jesus, né? Esse trabalho que ela tem no plano espiritual, ela está no comando da Legião dos Servos de Maria, resgatando, né, nas zonas inferiores, e encaminhando ao Hospital Maria de Nazaré. Esse local, né, é um local de acolhimento, de conforto e de tratamento específico para os irmãos suicidas. Então, eu preciso abrir esse trabalho, né, desse estudo da manhã de hoje, falando desse espírito, né, de Maria, Mãe de Jesus, e trouxe aqui uma prece, né? Está lá no Parnaso de Além Túmulo, a prece é maior, mas a gente traz só um pedacinho que é do Espírito Amaral Ornelas. Então ele começa assim: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Ó Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha. Então, reverenciando realmente Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, todo esse trabalho, né, de amor que ela direciona a todos esses irmãos. E no outro slide, a gente vai passar por
alguns pensamentos aí que está pelo Evangelho, está lá no livro Consolador, que a gente vai refletir sobre ele, que também é muito importante para cada um de nós. Essa mensagem, né, que Jesus traz para nós está lá em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30, e Jesus convida a todos nós, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse convite de Jesus é para que a gente entenda que ele está disponível para todos nós, independente da condição que estejamos, como somos, e porque a proposta é essa. E o esforço tem que ser nosso em direção a Jesus. Mas ele nos convida a todo momento. Ir porque ele diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Por quê? O jugo é leve e o fardo é suave. Porque ele só impõe como dever o amor e a caridade. Então, esse é o nosso dever diante da nossa vida. E no livro Consolador, lá na resposta, né, da questão 53, o Emmanuel diz para nós, é tudo muito maior, eu estou tirando uns pedaços por conta do tempo. E diz que os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, nós temos o recurso da prece. E Jesus nos fez essa proposta. Olhai, orai e vigiai. Então, a gente sabe que no momento de qualquer dor, seja ela em que momento for da nossa existência, a gente tem como recurso a prece. Porque a prece a gente já viu em outros estudos. A força que essa prece tem para nos ajudar a, principalmente, melhorar a nossa parte mental, os nossos sentimentos. E lá no Evangelho, né, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 7, diz para nós que a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa que crê porque tem a certeza, e só tem a certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, isso nos dá a certeza de que, pelo menos o Espiritismo, que é a crença que nós seguimos, né, nos dá essa clareza de raciocinar e entender, né, por que você crê. Você crê porque você tem uma certeza da imortalidade da alma. Você tem uma certeza de que Deus é soberanamente bom e justo. E isso, quando você compreende, você tem todo um conhecimento para que você possa suportar as vicissitudes da vida. Essa é a importância da crença e da fé raciocinada. E no outro slide, eu fiz um quadradinho aí com consequências da fé e consequências da incredulidade. Então, a gente tem do lado da fé ânimo, confiança em Deus. E nós temos na outra consequência, que é a incredulidade, desânimo, desespero e angústia. Do lado da fé, certeza de vitória, ajuste com a lei e perseverança. Por que certeza da vitória? Porque somos espíritos imortais, caminhantes para a nossa própria evolução. E a nossa evolução só se dará através das nossas próprias conquistas morais. E na incredulidade, você está na ociosidade e no medo. E falta de perspectiva. Infelizmente, atravessamos um momento muito crítico para toda a humanidade, não é só no Brasil.
né? E que esse medo e essa falta de perspectiva, muitas das vezes, nos tira a esperança. Mas a gente está vendo aqui que a confiança em Deus nos dá essa força. A certeza da vitória nos dá essa força. E na outra linha, nós temos despertamento para o bem. E na incredulidade, blasfêmia e desconfiança. Porque a gente vê muitas das pessoas, mesmo espíritas, desanimadas, achando que tudo está ruim, que nada vai melhorar. E isso traz para todos nós uma atmosfera de medo. Então, a gente tem que estar desse lado da consequência da fé, sempre no despertamento para o bem. O bem, a gente já falou aqui em outros estudos, o bem é tímido. Então, para que a gente possa despertar o bem, a gente tem que se firmar nessa fé no futuro. O outro, ele fala da humildade, a gente tem do outro lado o orgulho e a arrogância, serviço em favor do próximo, do outro lado a irracionalidade perante as provas. Serviço em favor do próximo. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? É um serviço de amor, para que a gente possa ajudar a nós mesmos e ao outro, né? Resignação perante as provas. E, do outro lado, a incompreensão diante dos fatos e revolta. Resignação, uma palavra tão difícil para nós ainda, diante das dificuldades, a gente ser resignado. Por quê? Primeiro, porque nós somos rebeldes diante das leis de Deus. Então, a gente só pode ser resignado se a gente tem essa fé em Deus, sabendo que tudo passa, como diz a Janete no estudo dela. Maria trouxe essa frase para Chico, tudo passa. Utilização racional do tempo em busca do progresso espiritual. E, do outro lado, a consequência da incredulidade, a perturbação, desperdício, falta de aproveitamento do tempo. E isso é uma coisa também que já foi falada aqui, que o Chico disse para nós, que o pior para todo espírito que desencarna é saber das horas perdidas aqui na oportunidade reencarnatória. O tempo perdido. E quanto tempo nós perdemos, né? Porque a gente é invigilante. Né? Então, utilização racional do tempo. O que podemos fazer com o nosso tempo? Que ele realmente é importante para nós. E no próximo slide, a gente tem um texto de Emmanuel, que está lá no livro Pronto Socorro. E ele vai falar para nós sobre a prevenção contra o suicídio. Eu destaquei algumas frases, né, do texto, o texto também é maior, trouxe o menor que eu pude, ele começa assim, isso é uma prevenção. Então, quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, aí ele fala, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária solidamente estruturada a fim de sustentar-te as esperanças no espaço cósmico. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças, de todo o afeto que te consagram, embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. E a gente vai parar aqui porque isso casa muito. A Janete não sabia do meu estudo, e como é que casou o que Janete trouxe para nós com esse comentário de Emmanuel, né? Dizendo que a gente não vai ter noção das lesões que vamos causar aos que nos amam. Então,
Por isso, Emmanuel diz, medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. E depois ele diz, se a ideia perniciosa continua a torturar-te, aí ele fala, vai olhar um doente no hospital, refugiar-te no trabalho, né? Então, assim, aonde está a dor? O Emmanuel pede para que você vá de encontro à dor do outro, para que você esqueça a sua. E essa medicação, o Emmanuel falou também para Chico Xavier. E depois ele vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente. Aí ele diz, momentos de diálogo, amigo, se transforma em preciosa meditação. Porque você sai da sua dor, do seu próprio umbigo, né? Não despreze a leitura de alguma página esclarecedora. O próprio Evangelho é uma meditação para cada um de nós que tem acesso a essas páginas, né, de amor. Aí ele diz, capaz de renovar os pensamentos. Ele fala, entrega-te ao serviço do bem ao próximo. Qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida. Porque ele está dizendo, na hora que você mata o corpo, você só destrói teu corpo, você continua vivo, né? Mas o que vai acontecer? O corpo é uma bênção que nós recebemos na reencarnação para que a gente possa estar aqui trabalhando as nossas próprias dificuldades. É com essa roupagem que a gente se apresenta. E a gente tem que dar conta dela, né? Então, por isso que o Emmanuel diz, representa um ato de desconsideração para com as bênçãos, porque é a nossa revolta diante da lei de Deus, né? E ele termina falando assim, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, porque na hora que você comete esse ato do suicídio, você vai estar de encontro consigo mesmo, porque a vida não acaba. Aí ele diz, por tempo indefinível, porque a gente sabe da dor, quem teve a possibilidade de ler o livro Memórias de um Suicida, viu que aquela dor ali não tem trégua, né? É um sofrimento muito grande. E aí ele diz, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Então, esse texto do Emmanuel sobre a prevenção, ele é muito rico, porque ele nos dá, ao mesmo tempo, diretrizes, ele nos dá orientações seguras do que acontece após esse ato. E seguindo adiante, no próprio nosso Evangelho, né? No capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 14, nós temos lá sobre suicídio e loucura. E é importante que a gente leia, né, para que isso fique gravado, que a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A loucura aqui a gente pode pensar nos dias de hoje, que é essa melancolia, que é esse desânimo, são todas essas perturbações, né, que tira o encarnado, né, da vida social, né, que ele não pode ter uma vida social normal por conta de várias perturbações, né, que a gente sabe, depressão, tudo isso. Mas ele diz, né, que a gente precisa ter a calma e a resignação na fé no futuro. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe como indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. Então, o Espiritismo, tirando esse véu de muitas coisas do passado que era
era Deus te castigava, né? Porque o que está acontecendo é assim mesmo. Quando isso é esclarecido, que essas vicissitudes, se elas não são de uma vida passada, são consequências de uma vida atual. Então, você não tem como culpar ninguém, nem Deus, nem o seu pai, nem o seu vizinho. Né? Então, ele diz aqui, vamos lá, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Então, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E tem um livro chamado Leis Morais e Saúde Mental. Esse livro é de Sérgio Lopes. Sérgio Lopes ele é um médico, é psiquiatra, ele está no movimento espírita, ele faz muito congresso junto com o Haroldo, Décio. E eu tenho esse livro do Sérgio há muitos anos. É um livro muito importante. Ele fala das leis morais. E tem uma parte do livro que eu tirei aqui, que está no capítulo 12, que ele diz para a gente: saúde mental é impossível sem espiritualidade. Equilíbrio e paz solicitam o concurso da dimensão espiritual e da reforma íntima do indivíduo. Olha, eu acredito que quando o Sérgio Lopes fala isso para a gente, né, que esse equilíbrio e essa paz solicitam o concurso da dimensão espiritual, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós a consciência desperta pelas leis divinas. Então, a gente só vai ter equilíbrio, só vai ter paz quando a gente tem acesso a esse conhecimento de que tudo está certo diante da natureza e que nós estamos aqui numa proposta de renovação, uma proposta de amor. A única fatalidade absoluta do universo é a perfeição moral. Então, a gente sabe que a perfeição moral ela vai se dar porque é uma lei do progresso. E a lei do progresso é uma daquelas leis da natureza, que é a lei de Deus. E seguindo aqui na proposta desse estudo, a gente vai para um caso que está lá no Céu e Inferno. Eu quis trazer não a história toda, porque a gente está pincelando aqui mais a parte da prevenção, do que a gente tem dentro da doutrina, que nos dá capacidade de renovação mental, renovações espirituais, para que a gente possa entender. E lá no Céu e Inferno, no capítulo 5, a gente tem a fala desse ateu. E eu tirei só uma parte. Ele fala assim: o senhor J.B.D. era um homem instruído. Então, a gente vai vendo que não faltou instrução, né? Não era uma pessoa ignorante, né, na sociedade. Podia ignorar a lei de Deus, mas a lei dos homens ele sabia, né? Porque ele estava ali, um homem instruído, mas impregnado ao máximo de ideias materialistas. Um momentinho só. Não acreditando em Deus, nem em sua alma. Ele foi evocado 2 anos após sua morte na Sociedade Espírita de Paris. Aí a gente observa aqui, com essa mensagem de Kardec, que ele foi evocado 2 anos após sua morte. Então, a gente quebra aqui aquela ideia de que o suicida vai fazer assim, assado, vai acontecer, né? Cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade, e o amparo é para todos. Então, a gente não tem aqui toda a ficha dessa pessoa, né? A gente só sabe que ele era um homem instruído. E ele foi evocado 2 anos após. Então, ele teve condição, junto com a espiritualidade que o ajudou, para que ele pudesse se apresentar na Sociedade Espírita de Paris. Aí fizeram a pergunta para ele:
que motivo pôde vos levar a vos destruir? Aí ele responde: desgosto por uma vida sem esperança. Aí fizeram outra pergunta: desejaste escapar às vicissitudes da vida? Ganhaste alguma coisa com isso? Estás mais feliz agora? E ele diz: porque o nada não existe. Quereis ter a bondade de nos descrever a vossa situação o melhor que vos for possível? Eu sofro ao ser obrigado a acreditar em tudo que eu negava. Minha alma está como um embraseiro, é atormentada horrivelmente. Desejais que me diga alguma coisa aos vossos parentes? Que orem por mim. Então, quando a gente leu isso aqui, que orem por mim, eu me lembrei do livro Memórias de um Suicida, que Camilo Castelo Branco, pelas mãos da Dona Ivone do Amaral Pereira, ele diz que o maior recurso que podemos ter para com o nosso irmão que cometeu o ato do suicídio é a oração. É a maior caridade. Camilo ainda diz assim, a maior caridade. E lá no nosso Evangelho, no capítulo 5, o item 16, tem essa frase para a gente pensar. Porque ele diz que era incrédulo na vida futura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas, que ele era materialista, são, em uma palavra, os maiores estímulos ao suicídio. Maiores. Não são todos, mas são os maiores. Elas produzem a covardia moral. Se está ruim, né? Para que eu vou continuar? A gente termina agora. Então, essa é a ideia do materialista, né? A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Porque a responsabilidade é de cada um de nós pela nossa vida. Como está lá no Evangelho. Todos nós somos criados simples e ignorantes num caminho para o progresso. Foi dada a oportunidade reencarnatória nesta existência para mim. O que eu vou fazer com o meu corpo e com a minha trajetória é o meu livre-arbítrio. E eu sou responsável por tudo que faço, para mim e para o meu próximo, diante da lei de Deus. Então, essa é a proposta aí do nosso Evangelho, falando para nós que a incredulidade e o materialismo têm uma grande soma, né, de contribuição para o suicídio. E na outra página, a gente vai trazer um texto de Joana de Ângeles, onde ela fala sobre o altruísmo. Né? E altruísmo é uma palavrinha que a gente escuta muito, né? E no fundo, a gente às vezes não sabe nem o que quer dizer, né? E ela quer dizer que é uma dedicação desinteressada. Né? E uma dedicação desinteressada, hoje em dia, é tão difícil. Né? A gente vê sempre nossos interesses pessoais, que está lá no nosso livro dos Espíritos, né? Que é as estradas da humanidade, egoísmo, orgulho e interesse pessoal. Então, o altruísmo vai além, né? É você pensar no outro desinteressadamente. E ela fala aqui para nós que o altruísmo, que é uma lição viva de caridade, é uma expressão superior do sentimento de amor enobrecido. Abre as portas à ação sem a qual não teria sentido a sua existência. Então, a minha existência ela só vai ter sentido se eu também fizer algo pelo próximo, pelo irmão que caminha comigo. Não é só pelos meus interesses, pelo meu lado material atendido. Ou para as pessoas que vivem dentro daquele círculo que eu denominei minha família, meus amigos, aquele laço muito apertado. É muito além disso. Como a Janete leu no texto, né?
a necessidade do olhar, do sentimento, né, de alma para alma, de você ver a dor do próximo, que essa dor causada, que leva muita gente ao suicídio, é uma dor que não é externa, não tem uma ferida, não tem um braço quebrado. Ela é uma dor da alma. E se a gente não for altruísta, a gente não vê, porque a gente está preocupado conosco. Então, essa mensagem da Joana é trazendo a razão para nós. Estamos aqui já despertos, não imunes, porque nós não estamos imunes a nada, mas já temos o despertar da doutrina espírita na nossa vida. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério, quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. É o próprio amor ensinado por Jesus, que aquece de si mesmo, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Antítese do egoísmo, cicatriza as lesões da alma, que se produz fomentando a vigência da saúde integral. Então, assim, desse texto, eu só vou trazer essa parte para que a gente possa colocar na nossa mente, né, que a necessidade dessa viva caridade, dessa caridade em movimento, que é isso a proposta do Espiritismo. E no próximo texto, a gente vai, como disse Camilo Castelo Branco, e como disse o nosso irmão ateu, sobre a prece. Então, nada mais justo que o nosso trabalho de hoje tenha prece. E quem tem muita dificuldade nas preces, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 71, nós temos uma prece pelo suicida. E ela começa dizendo para nós assim: o homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre, quando o julgue conveniente. O suicida é como prisioneiro que se foge da prisão antes de terminar a sua pena, quando é capturado, é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida. Acreditando escapar das misérias presentes, ele se lança em sofrimento maiores. E agora a gente vai orar aqui, todos nós juntos, nessa prece que está lá no nosso Evangelho, que fala assim para nós: nós sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma dos suicidas. Possam as nossas preces e a tua compaixão amenizar a amargura dos sofrimentos porque ele está passando, por não haver tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é amparar os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas que irá sofrer para repará-las. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. E a ti, cuja desgraça é o motivo das nossas preces, que a nossa compaixão possa diminuir a tua amargura e fazer nascer em ti
a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia-te a bondade de Deus, cujos braços se abrem a todos os que se arrependem e só ficam fechados para os corações endurecidos. Então, essa prece do nosso Evangelho, ela é muito importante e que ela possa chegar, como nós falamos aqui desde o início, já no estudo da Janete, que essas vibrações de paz, de amor, de serenidade e de muita compaixão possa chegar a todos esses irmãos. E no nosso próximo slide, que eu também não podia deixar de falar dessa nossa irmã, Ivone do Amaral Pereira, onde ela tem o livro, que foi o livro importante da sua trajetória como Ivone, porque ela tinha um tratado, né, de trazer o Memórias de um Suicida. E ela fez muito mais diante dessa prova grande dessa existência como Ivone. Sabemos das dificuldades que ela teve em existências passadas. Várias vezes ela saiu pela porta falsa do suicídio, mas no arrependimento e pelo amor, ela resgatou o seu passado delituoso. Então, a própria frase da Ivone fala para nós que o suicídio nunca é uma solução, mas sim o começo de uma longa jornada de sofrimento e aprendizado. E lá no livro, né, Camilo traz para nós um belo texto que é uma prece que está no final do livro. E sempre que eu leio essa prece, eu me emociono, então eu trouxe só um pedacinho dela para que a gente possa entender todo o projeto, né, do Camilo dentro do livro, quando ele termina o livro dizendo assim: aprende de uma vez para sempre, que és imortal, que não será pelos desvios temerários do suicídio, que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Então, como eu falei, esse texto ele sempre me emociona, porque a gente lembra de todo o estudo que fizemos, eu e a Selma, que está nessa página da Casa de Emmanuel, acesso a qualquer um também que queira ler. E ele traz para nós que nós somos imortais. Então, ele grita, né? Aprende de uma vez para sempre que a gente é imortal. Então, a gente nunca acaba, a gente não termina com a morte do corpo físico. E a gente não vai encontrar essa felicidade verdadeira por essa porta. E então a gente termina o nosso estudo com essa gratidão por fazer parte desse momento, com a figura de Jesus e de Maria, que eles nunca vão estar pobres de misericórdia para sustentar qualquer alma que pensou ou que fez, né, a saída por essa porta, ou que se mutilou, né? A gente sabe que a misericórdia de Jesus, de Maria e, acima de tudo, de Deus, nos dando sempre a oportunidade da volta, do recomeço e do aprendizado. Eu termino o meu estudo emocionada, porque é um tema que me toca muito, mas que essas vibrações possam chegar a todos os corações. Eu deixo o comentário para vocês. Muito bom, Julinha, muito emocionante. Eu acho que no comentário que eu fiz lá da Janete, o meu microfone estava fechado para gravação. Eu acho. Então, vou aproveitar para repetir aqui que você aí que está escutando esse estudo talvez não tenha uma crença na vida futura,
acredite, você não tem o direito de matar o filho dos seus pais, você não tem o direito de matar o marido ou a esposa do seu cônjuge, você não tem o direito de matar o pai ou a mãe dos seus filhos. Porque nós, muitas vezes, como a Julinha falou, somos muito egoístas, e quem é materialista, pior ainda, né? Porque não acredita na vida após a morte. E aí se acha nesse direito. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, se eu achar que está ruim, eu vou acabar. Só que nós somos muito mais. Mesmo que você não acredite na vida espiritual, nós somos muito mais do que só nós. Né? Temos um papel, desempenhamos diversos papéis. Somos maridos, somos esposas, somos pais, somos filhos, somos amigos. Temos muitas vezes criaturas que dependem de nós, não só seres humanos, mas um cachorrinho, um gatinho, uma plantinha. Então, todos nós desempenhamos funções. E quando você se suicida, você abdica de todas essas responsabilidades e as consequências vão continuar. Mesmo que você não acredite que o seu espírito tem uma vida que continua, mas todas essas pessoas correlacionadas, todas essas criaturas irão sofrer a sua falta, né? Então, não, você não tem o direito de se matar. Bem, alguém mais quer fazer algum comentário antes de finalizar? Pode falar, Selma. Eu queria fazer só uma narrativa aqui, que pelos textos que a Julia passou, aí eu queria fazer tipo assim, meio que um depoimento, né? Assim, nos meus 15 anos, no período de adolescência, eu passei por um processo que me deixou assim, em estado depressivo. Né? Então, tem uma frase lá que falava assim, que ela falou lá, assim, procurar algo útil para se fazer. Né? Minha mãe falava muito isso para mim. Ela queria usar os exemplos. Ah, você veja aquela situação do fulano, que ele está muito pior do que você e tal. Eu estou até contando isso, que muitas pessoas podem passar as mesmas coisas que eu vivi. Então, e eu dizia para ela que, assim, mãe, eu não estou... eu não tenho, não posso comparar a minha dor com aquela do outro, porque a minha dor é a que eu estou sentindo, né? Mas isso é aquela minha visão adolescente. Então, assim, a pior dor é aquela que a gente sente. Ok, tudo bem. Né? Então, eu não queria me consolar da minha dor com a dor do outro. Mas eu fiquei por muitas andanças, né, procurando lugares que me trouxesse algum conforto, alguma resposta. A minha mãe me encaminhou uma vez para um centro espírita, que foi o meu primeiro, e lá eu assisti uma palestra assim, muito esclarecedora, né? E levei um puxão de orelha muito bacana lá, de um senhorzinho no atendimento fraterno. Porque, como a maioria dos jovens que somos mais egoístas, né? O nosso mundo, essa nossa dor, nosso tudo é nosso, né? Então eu aprendi que realmente assim, não é que eu vá usar a dor do outro como consolo, mas é uma questão de empatia, né? De se solidarizar com a dor do outro e entender as situações que a vida dá. Isso eu aprendi no Espiritismo, não é? Nós somos egoístas ainda, e eu acho que a questão do egoísmo é muito forte, o orgulho, né? Principalmente de aceitar, né? Tem agora, é porque o texto não está na frente, eu não escrevi, aquela passagem também que ela fala, que ela disse mais à frente, que agora fugiu, mas a gente vai aprendendo com com o conhecimento, com quando você consegue ver o outro com compaixão, não é? Então, aquilo serve de consolo. Eu digo assim, eu nunca tive desejos suicidas. Às vezes passava assim, se eu morrer. Mas eu não, aquilo não é uma coisa que me dominava, mas é onde a pessoa começa a pensar. Mas eu pensava assim, eu queria dormir. Dormir e acordar quando tudo estivesse bom, já resolvido. A minha ideia era assim, né? Menos mal, porque o suicídio não ficava, ele não virava ninho na minha cabeça. Vinha lá,
mas ele não fazia ninho, como fala, né? A gente não pode deixar fazer o ninho, né? Mas eu queria dormir. Então, eu tinha esse negócio de ficar muito apática, só dormir, 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 porque eu queria não vivenciar o problema. Mas isso não é uma solução também, porque a gente olhar as coisas à nossa volta, sair do nosso próprio umbigo, a gente consegue ver, né, tudo que tem de bom que a vida tem, a preocupação da minha mãe, tudo que ela passou ao meu lado, a gente tem que ver isso, considerar, né, a dor que o outro também está sentindo por nós, né, e para considerar isso, para não ter que chegar numa situação, né, porque fica tão voltado no egoísmo da próprio sofrimento que não percebe o quanto que o outro também está sofrendo por nós, né? E é isso. Agora eu não consigo lembrar de tudo, mas é uma parte assim que me emociona também quando eu lembro, tá? Né? Aí é para trazer isso também, que é uma vivência nossa, né? A gente está no espiritismo, mas a gente também sente as coisas, né? Nós também estamos numa caminhada, a gente também está vencendo as nossas próprias batalhas, né? Nossos próprios pecados que a gente tem que superar, né? O egoísmo, o orgulho, né? Aprender a ter um olhar de compaixão, né? Ser mais empático com o próximo. Isso é um processo, né? Mas é importante. E a gente tem como. Eu falo, tudo tem jeito, né? Tudo tem, é só procurar. Eu não digo que as pessoas precisam ir por busca ao espiritismo, mas eu lembrei da espiritualidade, né? Que aquele texto você falou, né? Para a cura, né, mental tem que estar junto com a espiritualidade, não é ser espírita, mas é crer que você não é só um corpo, que você tem uma alma, não importa a religião que você siga, mas acreditar que essa alma é uma alma que Deus deu, né? Que isso, a gente tem que considerar isso, a nossa alma, e cuidar dessa parte também. É o equilíbrio, corpo, alma e mente. Tá? É isso. Obrigada. Selma, Hum. essa parte que você está falando está no slide 1, 2, 3, 4, no quinto slide. Eu vou pedir o Vitor para que ele possa disponibilizar ele na página do grupo, para que todos tenham acesso a esse estudo. A qualquer momento, né, da dificuldade, ou assim como você falou, aquilo me chamou a atenção. Aonde estava? Porque, de repente, você pode trazer isso para uma outra pessoa, né? E isso está lá no livro do Sérgio Lopes. Quem puder e quiser, Sérgio Lopes, é só colocar no YouTube, Sérgio Lopes, ele tem um trabalho belíssimo sobre essa parte, né, moral, espiritual. Então, ele diz que a saúde mental é impossível sem a espiritualidade. Ele não fala sobre o espiritismo, mas ele é espírita, ele faz vários congressos. Um dos últimos livros do Sérgio Lopes é O Cérebro Triuno, que ele faz numa parceria com a doutora Irvênia, que é uma veterinária, com o Décio, que é o médico, que eu gosto muito de assistir palestra dele, e ele mesmo. Ele é psiquiatra e também terapeuta. Então, assim, ele tem um trabalho muito legal, porque trabalha muito essa parte mental, né? E a gente sabe que isso é muito importante para reforçar a nossa vida no plano físico, né? Esse trabalho, esses ouvir, né? Com ouvido de ouvir, né? E olhos de ver, né? Para que a gente possa trazer, né, essa parte racional. Servir de ferramenta para, para que possamos usar, como a Selma falou, nas nossas vidas, nos nossos momentos difíceis, para que seja essa ferramenta, esse instrumento na nossa batalha também, na nossa evolução. E pedir então a Julinha para fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento,
com o coração agradecido pela oportunidade do estudo nessa manhã de domingo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, que é a proposta do Espiritismo, do seu Evangelho de luz e de amor, que, em especial, essa prece, como todo estudo, possa chegar a todos aqueles irmãos que, por equívoco, saíram pela porta falsa do suicídio, que eles recebam, nesse momento, todo o amor, toda a luz, todo o amparo espiritual, através do colo, do abraço fraterno de Maria, de Jesus, esse irmão maior, e de Deus, nosso Pai, que a todos dá a oportunidade do retorno e da reparação. E assim, Mestre Jesus, nós te pedimos o amparo para nós, para todos nós, encarnados, que estamos aqui na luta diária, travando dentro de nós, né, as nossas dificuldades, para que a gente possa vencê-la com otimismo, com fé, com coragem, com determinação. Nos ampare, Senhor Jesus, nos fortalecendo o ânimo, com coragem, com muito amor no coração, para que a caridade possa realmente reinar em nossos corações. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Emmanuel, da Dona Ivone, desse espírito valoroso, que a todos ajude, a Nossa Senhora, a Jesus, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrado o nosso estudo, te pedindo as bênçãos de paz e de muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Um excelente domingo para todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Para vocês também. Faltou falar, né? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Tchau, pessoal. Muito importante. Tchau, gente. Fica com Deus.